Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live e lembrando, esta live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Todas as lives estão nesse canal do YouTube. Então se você está assistindo ela ou quer assistir ela depois, essa live está gravada e todas, né, no canal do YouTube. Hoje, nesta live, eu quero te apresentar um ponto de atenção. Você, perito que já está no mercado, ou você, perito que está começando, você tem que ficar muito atento ao tema da live de hoje. Armadilhas de uma proposta comercial. Se você tem dificuldades de fazer uma proposta comercial, se você já passou por situações difíceis na parte de proposta, eu recomendo que fique até o final, seja ao vivo, seja você que está assistindo essa live gravada aqui no YouTube. Então, o grande detalhe é, você conseguiu enviar uma proposta comercial, você conseguiu a aprovação dessa proposta por parte do seu cliente. É o melhor dos mundos, pode ser o melhor dos mundos, ou você começou num mega pesadelo, porque você vai ter que entregar esse trabalho e ele pode te dar prejuízo. Então é isso que eu quero abordar nesse bate-papo, que é sobre armadilhas no envio de uma proposta comercial. Se faz sentido, assiste até o final. E se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Pelo menos você vai estar sempre atento a novo conteúdo. Então, vamos lá. Armadilhas de uma proposta comercial. Para você que atua na perícia extrajudicial, para você, inclusive, que atua na perícia judicial, eu quero te passar alguns pontos relevantes que você não pode pecar quando você estiver emitindo uma proposta comercial. Agora, vamos lá. Vamos traduzir esse termo. O que é uma proposta comercial? Uma proposta comercial é aquele documento que você vai evidenciar o que você vendeu e o que vai ser entregue. Então você vai informar o que você vende, o que seu cliente comprou e o que você vai entregar. Nesse documento vai falar o preço desse serviço, quanto ele vai custar, como que ele vai te pagar. Então tem essas regras de preço, de negociação, de pagamento, está nessa proposta comercial. Agora, pensa no seguinte, pensa na estruturação da sua proposta comercial. Se você já teve a necessidade de desenvolver uma proposta comercial, ou se ainda você não sabe como, pensa no seguinte: eu preciso num item dessa proposta, porque não é só falar preço. É uma atuação como assistente técnico, é uma perícia em tal área, custa tanto. Você tem que detalhar o serviço que você está oferecendo. E aí tem uma sacada muito boa, principalmente para nós peritos, que somos contratados por uma prestação de serviço, que é uma perícia, emissão de um laudo, um parecer técnico, uma atuação como assistente técnico, ou mesmo na perícia judicial. Você tem que apresentar uma proposta de honorários. E o mais interessante é você conseguir dividir essa proposta. A comercial, você vai estar falando do que ele comprou e quanto ele vai pagar e como pagar. Agora, o principal é você conseguir ter a proposta técnica. Você agrega a sua proposta comercial, o que nós chamamos de proposta técnica. O que vem a ser essa proposta técnica? Ela é a parte da proposta comercial que você detalha o serviço que vai ser executado. Então, na proposta técnica, você vai explicar exatamente, não vai ficar só naquele parágrafo que ele te contratou por causa desse serviço. Não, você vai ter a oportunidade de discutir esse detalhamento de uma forma com uma riqueza maior de detalhes. Então a proposta técnica, você não está falando de valores, mas é com base no detalhamento de uma proposta técnica é que você chega nos valores da proposta comercial. Entende essa lógica? Quanto mais você discute, mais você detalha a proposta técnica, mais você vai ter subsídios
para apresentar a proposta comercial, de quanto você vai cobrar por esse detalhamento técnico, entendeu? Então, agregue a sua proposta comercial à proposta técnica. Deixa eu só arrumar minha colinha aqui. Então, e olha só, muitas vezes toda negociação ela começa com base numa discussão e num ajuste de uma proposta técnica. Então, vamos imaginar, o seu cliente quer saber quanto você cobra pelo trabalho. Muitas vezes você pede uma reunião, ele vai te explicar para que ele precisa do seu trabalho, você vai argumentar, vai ter um debate para que você entenda se você tem condições de prestar o serviço que vai ajudar seu cliente e se ele consegue entender que você é a pessoa certa para prestar esse serviço. Então, dependendo da complexidade do trabalho, da quantidade de atividades que envolve o seu trabalho que ele quer te contratar, você faz todo um detalhamento do que você entende que você pode prestar de serviço. Como vai ser feito o trabalho, da forma, o que você vai entregar, é um relatório preliminar, é um relatório final, é uma reunião técnica, é um ajuste desse trabalho. Existem etapas de desenvolvimento desse trabalho, de entrega, de revisão, até o trabalho ser concluído. Então existem etapas, existem fases, existe a necessidade do seu cliente te mandar material, porque de repente você não precisa produzir esse material, ele pode te mandar, então fica mais barato. Então essa regra do jogo de como o trabalho vai ser executado, de como ele vai ser entregue, quais os deveres do seu cliente a título de entregar material, né? Material, análises, isso está numa proposta técnica. Com base nesse documento, você sabe qual vai ser sua demanda de tempo para desenvolver esse trabalho. E aí sim você entra com a proposta comercial. Mas a proposta técnica você já discutiu com o seu cliente e ele aprovou. É isso realmente que eu preciso, é dessa forma que você vai entregar, é nesse prazo, é isso que eu preciso. Ok. Eu tenho condições? Tenho, de entregar nesse escopo. Proposta técnica. Tá. Qual a pergunta? Quanto custa isso? É isso aí, ó, nada verbalizado. Exatamente. O verbalizado, lá na frente, mas eu achei... O problema não é o verbalizado, eu achei que você ia entregar desse jeito. Eu achei que você ia fazer essa análise. Eu achei que você podia ter feito dessa forma. E aí você tem duas alternativas. Bate o pé falando que não, ou faz o que ele está te pedindo, mas você não tem como cobrar um serviço adicional por isso que ele está pedindo. Então, você primeiro pode ter a aprovação da proposta técnica. Por quê? A proposta técnica, você define a regra do jogo. É nesses moldes. Eu vou te dar um exemplo. Na minha área que é acidente de trânsito. O cliente fala, quanto você me cobra? Olha, a coleta de material de acidente de trânsito, do seu caso, ela é simples. Eu preciso mandar um engenheiro sair aqui de São Paulo, ir lá para Manaus, ir para o local e fazer algumas fotografias adicionais. Ah, não, eu tenho como mandar uma pessoa. Então, ou seja, eu consigo fazer um trabalho mais barato porque eu não preciso deslocar o engenheiro para mandar lá. E o cliente vai gastar menos porque eu vou demandar menos tempo e ele não precisa pagar a despesa do meu técnico até o local. Mas eu deixo claro que esse trabalho vai custar esse valor porque você vai produzir o material que eu preciso. Tá? Então esse que é o detalhe. Então quando você tem uma aprovação de uma proposta técnica, já foi acordado quais os termos de desenvolvimento do trabalho, o que você vai entregar, em que momento você vai entregar. Ao passo que ele aprovou isso, você entra com a proposta comercial, porque o seu preço vai ser dado com base nisso que foi acordado. O acordado, que muitas vezes pode ser de boca, um e-mail, um bate-papo, ele vira uma proposta técnica. Na proposta técnica não interessa o valor, interessa como que o trabalho vai ser feito e entregue. Na comercial, ela é com base no que foi acordado na proposta técnica. Faz sentido isso? Comenta aqui se faz sentido essa divisão. Agora,
Nessa parte de proposta técnica, deixa eu só ajustar aqui. Nessa parte de proposta comercial, deixa eu só proposta técnica aliado à proposta comercial, existem algumas armadilhas, que é o objetivo dessa live de hoje, que você tem que tomar cuidado para não cometer na parte de proposta técnica e comercial, tá? E lembrando, essa live fica gravada no nosso canal do YouTube. A maioria das pessoas não pode assistir agora a hora do almoço e assistem depois, à noite. Então fica todas as lives no canal do YouTube. Então não se esquece se tem alguma que você perdeu, vai lá que certamente ela está gravada lá. E aí que vem a sacada. Algumas armadilhas que você tem que tomar muito cuidado para não entrar. De repente você monta uma proposta comercial e técnica, você documenta como que o serviço vai ser feito e entregue. E se você esqueceu de contemplar alguma informação, você vai ter que engolir. Engolir que você não fez um detalhamento dessa informação e você vai ter que entregar e muitas vezes você vai ter prejuízo. Então eu vou te falar algumas armadilhas. Quando você faz um detalhamento muito superficial, muito raso do serviço que você está sendo contratado. E de repente, no desdobramento dos trabalhos, muitas vezes é uma perícia judicial, esse trabalho pode se desdobrar em outras etapas, outras vertentes. E dependendo da forma com que você escreveu, você vai ter que ir até o final. Assistente técnico. Eu sou assistente técnico desse processo. Se o trabalho se desmembrar em outras linhas, como você não deixou muito claro qual é o limite da sua atuação, até onde você vai atuar, e por isso que o preço é baseado nesse limite de atuação, se você não deixou claro, você vai ter que ir até o final. É a mesma coisa. No passado, eu fui nomeado em dezenas de casos de um determinado problema. Só que eu falei que a minha proposta era para atuação como assistente técnico nesses números de processo. Eu coloquei. O que aconteceu? O perito não fez um bom trabalho. Na manifestação, nós conseguimos rebater, e o juiz destituiu esse perito. O que aconteceu? Nomeou um outro perito e começou tudo de novo. Na minha proposta, eu não podia cobrar nada, porque a minha atuação era no processo. O processo continuou o mesmo, só trocou o perito. Eu tive trabalho dobrado em cada perícia, cada processo. Não tive como cobrar. Então, ou seja, tive que engolir, até um prejuízo. Quem está perguntando? O contrato vincula as partes. Sim, o contrato vincula direitos e deveres. Ok. Porém, se você não detalhar essa parte técnica, nada adianta. Você está formalizando um documento e mostrando o que você vai fazer. Se ele não tem esse grau de detalhamento, dá margem a outras interpretações, como essa que eu não tive nem como discutir. O advogado entendeu que cada nomeação eu tive que trabalhar 2 vezes, mas a forma com que eu produzi essa proposta não deu margem para cobrar nada a mais. Lá dizia que eu era assistente técnico do processo. Se nomeasse 10 peritos, eu teria que atuar. Então, ou seja, você vai aprendendo em função de alguns problemas que você vai passando no caminho, Outra coisa, então, tente cercar todas as possibilidades quando você estiver desenvolvendo esse trabalho. Então, ou seja, você parte de um detalhamento mais raso para um detalhamento mais... Você realmente tem que perder um pouquinho mais de tempo para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Outra situação. Quer ver? Eu vou te dar exemplos, de repente você leva para a sua área de atuação. A gente lida muito com acidente técnico, com perícia de acidentes com ônibus. Então imagina, ele me contrata para ser assistente técnico do acidente do ônibus. Eu atuo como assistente técnico legal. Só que o ônibus pode ter 30 vítimas, 30 processos. Então, se eu fizer a atuação como assistente técnico do acidente, eu tenho que atuar em todos os processos. Todos os processos.
De repente são 30. O honorário que eu cobrei paga 1. Então, olha só. Então a gente já começou. Não, eu vou atuar como assistente técnico desse processo. E os honorários que eu estou apresentando, ele contempla apresentar quesitos, manifestação e uma única diligência no local. Às vezes você tem perito que quer ir 3 vezes para o local. E de repente a perícia é lá na Bahia. Até pegar um avião e ir para lá, tudo bem que o seu cliente paga, ele vai te pagar as despesas, mas e seu tempo? Cada viagem que você faz para lá, brincando, você perde 2 dias. E você fez uma proposta contemplando uma única visita. Então, a minha proposta contempla uma única vistoria no local, que eu já sei que é na Bahia e tal. Se tiver vistorias complementares, eu vou te cobrar, né? Boa pergunta aqui do Afonso. Propor um valor maior, já contando com pedido de desconto, funciona? Lembra o seguinte, Afonso. Esse papo de cobrar mais para ter desconto é regra comercial. Você tem pessoas que têm uma habilidade comercial que vai te pedir desconto sempre. Então, sempre você tem que ter uma margenzinha para dar desconto. Então, nunca você vai ter um valor fechado. Não. Sobe um pouquinho, se pedir desconto, e tem uma regra, né, que dizem, só merece ter desconto quem pede. Quem não pede, não merece ter desconto, o benefício do desconto. Então, você sempre tem uma margem, né, e já sabe. Por exemplo, eu até falei isso para uma empresa, eu falei, eu sei que a sua regra comercial é conseguir até 5% de desconto. O que eu faço na minha proposta? Eu chuto 10, te dou 5 e você fica feliz ainda. Então, infelizmente, é uma regra de mercado. Se você pode trabalhar no desconto ou se a margem está muito apertada, né? Se de repente fez um trabalho mais baratinho, talvez para não perder você trabalha num parcelamento sem desconto. É uma alternativa. Mas de você ter essa margenzinha para dar um descontinho, sempre considera esse cenário, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção. Se o seu trabalho não vai ter desmembramentos lá na frente. E aí você cobrou uma vez e você tem que atuar de várias outras formas, né? O Andrade? Manda mensagem no privado, o Andrade. O que você precisar, estamos aqui à disposição, tá? Fica tranquilo. Esse canal aqui é para bater papo, para a gente se comunicar, seja no privado, seja nas lives. Fique à vontade, tá? Outra coisa aqui, olha só. Eu separei alguns pontos interessantes. Primeiro, detalhar muito bem o seu trabalho. Né? Você vai detalhar muito bem para que não te dê, para ele ficar claro o que ele está comprando. Segundo, tomar cuidado que o processo pode se dividir em etapas ou outros processos, então você já contempla isso, que é para atuação nesse processo. Outro ponto, essa é a sacada legal. Você ficar muito atento quando você está conversando e discutindo o caso, esse seu laudo, esse seu parecer técnico, ele vai usar para quê? Ele vai tomar uma decisão, sendo favorável, ele ingressa com uma ação, então vai municiar a inicial do processo? Legal. Ou tem casos, né, você leva isso para a sua área de atuação pericial, tá? Eu vou te dar alguns exemplos e você externa isso para a sua área. Por exemplo, eu lido com acidente de trânsito. Eu atendo uma empresa, aconteceu um acidente, eu faço uma perícia para mostrar que de repente ela não é culpada. Esse trabalho, ela acaba usando na esfera criminal, que às vezes tem vítima, um processo criminal. Então, ou seja, eu já considero que ela pode usar na esfera criminal. Ela pode usar na esfera civil, porque na criminal foi instaurado inquérito e ele vai ter que se defender. Na civil vão cobrar a conta dessa empresa, então ela já vai se utilizar. E mais, se eu já sei que são várias vítimas, ela pode ter vários processos na civil. E o motorista dela também teve problema, então ela pode ter um trabalhista. E uma quarta vertente do seu trabalho. No meu caso, como é acidente de trânsito, o cliente desse meu cliente está pedindo uma perícia para que o meu cliente se explique para o cliente dele. Quarta linha de utilização do trabalho.
Então você pode usar isso como discurso de venda, subir o preço do seu trabalho, do mesmo trabalho, porque ele vai usar em 4 vertentes. Ou o que eu faço? Eu subo o preço do trabalho, falando, na linha criminal, a gente ajusta o trabalho para atender a parte criminal. Na civil, eu ajusto esse trabalho, na trabalhista e no cliente. Então, ou seja, 80% do meu trabalho é o mesmo. 20% eu alinho para cada situação que ele vai precisar. Então, você vai ter um trabalho único, pequeno ajuste que você faz serve para 4 demandas do seu cliente. Então, você consegue às vezes cobrar 50% a mais e não vai gastar 50% a mais de tempo. Então, é aquele upgrade que você consegue fazer no seu honorário. Faz sentido? Só que você só consegue descobrir isso entendendo da parte processual, da parte de documentos, do porquê que ele vai precisar do seu trabalho. E aí você já alerta ele dessa parte criminal, civil, trabalhista, depende da sua demanda de trabalho. Então, olha só entendendo o porquê que ele precisa do seu trabalho, você já consegue dar quase 50% a mais de cobrança de honorário, que você ia cobrar inicialmente, pequeno ajuste, alinhamento e mostrar para ele que ele pode usar nessas outras linhas, você já conseguiu cobrar 50% a mais. Se cada trabalho você conseguir fazer isso, ou seja, seu faturamento já aumentou aí no mês em 50%, em todas as demandas. Sem precisar de cliente a mais. Olha só, é o que a gente chama de upsell nessa área de perícia, na parte comercial, né? Então, olha só, lembrar que pode servir nas várias, criminal, trabalhista e civil, e o seu trabalho pode ser encaminhado para o cliente do seu cliente. Às vezes precisa disso. Então, olha só, 4 linhas onde seu trabalho vai ter utilidade. Outra coisa, olha só essa sacada, hein? Você tomar muito cuidado na sua proposta, porque aquele é o objetivo dessa live, não ser uma armadilha. Você deixar claro que as despesas estão... Você pode ter uma estratégia, você achar que vai gastar R$1.000, você embute a despesa. Ok. Ou você deixa a parte, o meu honorário custa 1.000 e eu vou gastar 500 de despesa. Então você deixa claro que a despesa não está sendo cobrada. Você pode ter uma vistoria, 2, 3, 4, várias vistorias. Se é um deslocamento na sua cidade ou próximo, deslocamento terrestre, mas pode ter deslocamento aéreo, tem avião, tem carro que você vai locar na região, tem hotel, refeição, né? Então deixa claro que as despesas, só que por mais que você vai colocar que a despesa é a parte, apresenta uma estimativa de quanto ele vai gastar. Ele gosta disso. Poxa, olha, parte aérea é mais ou menos 1.000. Ele já sabe que é estimativa, porque você falou que vai gastar 1.000 e gastar 2. A gente sabe como é passagem aérea, muda todo dia. Então você muitas vezes fala, olha, você paga a despesa. Em média você vai gastar tanto de despesa. Então ele já tem mais ou menos uma ideia. Então você deixa a parte. Você informa que a despesa é cobrada à parte. Outra sacada também interessante. Muitas vezes ele quer que todo o pacote honorário e despesa você coloque na nota fiscal. Você vai emitir uma nota fiscal. Olha mais uma roubada aí, mais uma armadilha. Pensa o seguinte, o seu trabalho é remunerado pelos seus honorários. Se você cobra 2.000 de honorário, significa que você entende que seu serviço, com R$2.000, ele paga o seu serviço profissional, ok? Se você gastou 2.000 de despesa, você pegou um avião, teve hotel, a despesa, você não tem que ter lucro na despesa, concorda? A despesa não tem que te dar lucro, ela tem que ser ressarcida. Você gastou 2.000? Olha, amigo, gastei 2.000, me devolve os 2.000. A despesa não é um meio de lucro, o lucro é no honorário, né? O que você vai cobrar está no honorário. A despesa é somente, ele tem que te devolver o que você gastou. E aí que é a sacada. Muitos falam, não, para facilitar a minha empresa, que ela é burocrática, põe tudo na nota. Você cobrou 2.000 de honorário, 2.000 de despesa. Você vai fazer uma nota de 4.000. Vamos imaginar que a sua tributação seja 10%. 10% você vai gastar de imposto. Vamos fazer em tese. De 4.000, tira 10%, você vai receber 3.600. Tá? Então, tá aí na sua conta. Pensa só a parcelinha de despesa. Você gastou 2.000, logo o seu cliente tem que te devolver 2.000. Se você pôs na nota, 10% desse 2.000 que você embutiu, colocou,
vai virar imposto. Então, em vez de te devolver 2.000, ele te devolve 1.800. Não pagou a totalidade da sua despesa. Esse prejuízo você vai tirar do seu honorário. Entendeu a sacada? Então, se você coloca na sua nota fiscal, a despesa vai ser tributada. Então, você não vai receber a totalidade da despesa. Qual o problema? Só se ele aceitar. Você pega a despesa e sobe 10, 15% para na hora que descontar vir a despesa líquida. É uma alternativa. Mas você tem que lembrar disso. Outra coisa, o que as empresas grandes fazem? Você apresenta uma nota de honorário e um relatório de despesas. Esse relatório de despesas, você detalha o que você gastou e comprova com nota fiscal. Do hotel, da passagem aérea, do Uber, do táxi, do restaurante que você comeu, da locação de veículo. Então você embasa um relatório de despesas com notas fiscais para comprovar a despesa. Então ele te paga a nota fiscal de 2.000 de trabalho e depois ele te reembolsa 2.000 de despesas com base no relatório de despesas. Tá? Então, se você colocar na nota, você vai se ferrar. Você vai perder X% de tributação que você deveria receber na totalidade. Outra coisa, você tem que analisar a sua área pericial e ver se no meio do caminho não vai passar para ter um outro tipo de problema. De repente, para chegar nessa conclusão eu preciso de um exame laboratorial. E ele acha que está tudo no pacote. E você não deixou claro. Olha, exame laboratorial não faz parte. No nosso caso, que lida com automóvel, eu não vou lá desmontar o motor do carro. Eu não vou. Então eu deixo claro. Despesas de desmontagens e montagens não estão inclusas. Ou você, cliente, providencia um mecânico e a oficina para olhar o seu carro. Você providencia, eu não quero saber disso. Entendeu? Você tira do seu e mostra que não faz parte do pacote. Uns já achavam, eu pensei que era você que vinha com uma chave de fenda desmontar tudo. Não, olha a proposta aí, ó. É você que providencia o mecânico, a oficina e ele que desmonta e você que paga. Não quero nem saber. Então, você deixa claro a regra do jogo, senão ele vai achar que é você que tem que fazer isso daí. E por último item você deixa amarrada a quantidade de vistorias, reuniões e diligências. Quem é perito judicial, quem já atuou como assistente técnico, acontece muito. Perito, hoje eu quero fazer essa vistoria em 5 etapas. Pô, você é de outro estado. Ferrou seu cliente, porque é ele que vai decidir se você vai a 5 vezes e vai pagar 5 aviões para você. Tudo bem, ele te paga a despesa. E o seu tempo? Quando é outro estado, a gente já sabe que eu vou perder 2 dias com essa vistoria. Eu tenho que ir um dia antes, porque no mesmo dia não vai dar tempo, e às vezes eu volto à noite ou no dia seguinte, perdi 3 dias só com uma vistoria. E esse é o tempo, quem paga? Então eu deixo claro que a minha proposta foi embasada em uma vistoria, uma diligência. Às vezes o perito quer marcar reuniões, uma reunião. Hoje com online facilitou, mas antes era presencial, você tinha que estar lá. Então, quantas vistorias, quantas reuniões, quantas diligências? Então você tem que contemplar tudo isso. Tá? Então você deixa claro. E você, para facilitar, reuniões, diligências adicionais, eu vou cobrar R$1.000 mais despesa. Então, ou seja, aquele tempo que você vai perder a mais vai ser pago por esse valor adicional. Despesa ele sempre paga, mas o seu tempo você já criou um valorzinho adicional. Tá? Uma pergunta. Se eu coloco referências na minha proposta. Referências, eu penso o seguinte, principalmente referências bibliográficas, referências de especialistas. Quem que entende da sua referência? É um profissional do mesmo nível, da mesma atuação sua. Então ele sabe, ele usou fulano tal, ele usou o livro tal. O cliente, ele não sabe ele não sabe quem são essas referências e não é por causa da referência que ele vai aprovar ou não a proposta. Então, eu acho que na proposta você tem que deixar muito claro o porquê que ele está te contratando e que esse objetivo da contratação resolve o problema dele. Então, se ele fizer a leitura e ver que o que você está oferecendo resolve o problema dele, ok, então isso é legal. Então ele já sabe que o problema resolve. A referência, você pode levar isso para o seu parecer técnico, o seu laudo, que dá uma riqueza
com base na sua metodologia, que você tem essas referências, você usou o método tal, você consultou o livro tal, o especialista tal. Então a referência dá um peso técnico, um peso acadêmico para o seu laudo. Parte comercial, eu acho que talvez não tem muito crédito, né? Fala dos outros clientes. Olha só, eu acho que pode ser, só que talvez você, em vez de você deixar a sua proposta, né, com os outros clientes, você pode gerar uma apresentaçãozinha e, de repente, clientes do segmento dele, que até podem ser concorrentes, você manda na sua apresentação quem que você atende. Então pode ser uma coisa legal. E a proposta, então, os clientes que você atende é para formar a sua autoridade. Fala, poxa, ele trabalha para essas empresas, esses escritórios, legal, forma a sua autoridade. Legal, então, quando você conseguiu formar a sua autoridade, você passa para o nível 2, que agora ele quer saber quanto custa. Então você já venceu essa etapa, de repente, porque junto à sua proposta pode estar junto, que é a apresentação da empresa. Então você pode, de repente, fazer 2 em 1, ou arquivos separados, né? Aí é questão de você fazer essa análise. Mas pode ser. Só que tem que tomar cuidado. Quando são grandes empresas, é uma divulgação meio informal que você faz, porque você não tem autorização para divulgar o logo dela no padrão, ela tem que autorizar o padrão de cor, de tamanho, se você vai poder colocar ou não. Então tem essa burocracia. Muitas não enchem muito o saco, mas você sabe, você tem que considerar que você não foi autorizado a usar o logotipo da empresa, né? Então, e também você não vai ficar perguntando para a empresa se ela te autoriza, né? Quer dizer, é mais fácil ela falar que não. Então você, de uma forma informal, você acaba falando para quem você trabalha, mas você já considera que não, se for de forma mais profunda, você não tem autorização para divulgar o logotipo, né? Qual área que eu sou perito? Então, eu sou responsável pela empresa Núcleo de Perícias. Você pôr núcleodeperícias.com.br. É uma empresa que nós já estamos, esse ano completamos 22 anos. Esse ano, a gente já está hoje, já passando aí, já chegando, se já não chegou, até não sei que número que está, mas a gente já está perto de 16 mil laudos. Como a empresa, nós atuamos com várias áreas de perícia. O Márcio, ele é especialista na área de perícia em acidentes de trânsito, falha mecânica, incêndio, grafotécnica e fraudes de seguros. Fraudes na área veicular. Tá? Então essas são as minhas especialidades que eu posso pegar e fazer uma perícia nessas áreas. Mas de modo geral, a empresa como um todo, certamente são todas essas áreas e mais alguma coisa de engenharia civil, às vezes precisa alguma coisa médica que, né, não é da minha formação e da minha equipe. A minha equipe, 90% são engenheiros que cuidam dessa parte. Acidente de trânsito, falha mecânica, incêndio e fraudes na área de seguros. Tá? Então essas que são as áreas aí que nós atuamos. E para você que está aqui a primeira vez, esse é o canal do Instagram. Não tem como objetivo divulgar perícia, vender perícia. O meu cliente não vai estar aqui, tá? A proposta desse canal é justamente ensinar quem está começando na área de perícia, você que está começando agora, você que já está na área de perícia e está se desanimando, ou seu negócio está meio travado, apresentar ferramentas comerciais e de prospecção de negócio. Vai no meu canal do YouTube, que é Márcio Montesani, todas as últimas lives, cada live é uma dica de negócio. Então, você está fazendo a parte de investigação e perícia criminal. Ok, agora, você está aprendendo uma parte técnica de perícia. Agora você tem que abrir a mente e falar como eu vendo isso que eu estou aprendendo, como eu vendo isso que eu estou me especializando. Então, esse canal eu vou te apresentar dicas de negócio, de você, como que eu prospecto um cliente, como que eu acho o nicho de mercado que eu vou oferecer meu serviço. Porque não basta você ter o diplominha na parede ou vários diplomas, dependendo da sua formação. Se eu não sei para quem vender, ou se eu não sei como que o cliente vai me achar. Então, vê se faz sentido isso para você. Você está com a sua formação, em paralelo, começa a estudar essa parte comercial, essa parte de marketing, como que o seu cliente vai te encontrar, como que ele vai saber que você tem essa formação, você tem essa especialidade, como que ele descobre. Então essa que é a sacada. A área de perícia é isso, você não para de estudar, cada vez você vai
aumentando a sua bagagem de conhecimento técnico, para cada vez você ser um perito mais qualificado, de maior conhecimento. Em paralelo, você não pode deixar de lado a parte comercial. Como que eu vou vender o meu trabalho? Como que eu vou divulgar? Como que eu vou expor o meu trabalho numa rede social? Como que eu vou expor que eu sou a pessoa certa para que ele está procurando? Como que eu vou fazer esse cliente me encontrar? Então, essa pegada que foi a live de hoje. Eu tenho que montar uma proposta? Já dei umas dicas para você não cair numa armadilha que eu já caí lá atrás. Há 20 anos atrás, a gente caiu nessas armadilhas. Então, eu estou dando um atalho aí para vocês que vocês não tenham que aprender com o erro, né? Vocês aprendem com o erro dos outros. É mais barato. Ele errou, não vou por aí, vou por aqui. Já que o Márcio se ferrou e teve prejuízo com isso, ok, eu não vou fazer a mesma coisa, não vou aprender pelo erro, né? Por experiências negativas, eu vou aprender pelo erro dos outros, muito mais barato, né? Aí, ó, né? Nazareno já errou. E é isso, Nazareno, eu tenho certeza que você teve a mesma sensação que eu, de você olhar e falar, poxa, podia ter cobrado o dobro, e esse dobro ia me ajudar porque eu estou precisando de dinheiro. Aí você tem que fazer o trabalho, porque já foi acordado, e tem que fazer. Então eu tenho certeza que esses seus erros você já não vai fazer nos próximos. Né? E alguns pontos que eu detalhei aqui nessa live são... entenda o seguinte, tudo isso que eu falo para vocês, todas essas lives que você vai lá no YouTube e vai ter muita coisa, não é teoria, não é teoria. A gente está no campo de batalha aí há quase 22 anos. Não é brincadeira. A gente tentativa e erro, não tem um manual, né? Como eu vou ser um perito bem sucedido? Não tem esse manual. Perícia é como qualquer atividade. Você se forma na sua área, não é garantia que você vai ter um emprego que vai ganhar bem, um emprego de sucesso, vai ser promovido. A perícia não é diferente, só que a perícia tem um problema. É como o profissional liberal. Você não tem emprego, você não tem salário, você tem que ir atrás do seu cliente, tem que gerar demanda. Seja na perícia judicial, na perícia extrajudicial, e aí que é o ponto. Você tem que sair da passividade, ficar aqui esperando o trabalho, ninguém vai te encontrar. Vai para a parte ativa. Como que eu faço o cliente me encontrar? Essa é a grande diferença. Essa é a grande proposta desse canal. Igual, a Keila está fazendo a faculdade. Tá bom, você está com o diploma na parede. E aí? Como que o cliente sabe que você tem essa formação, que você pode ajudar o problema dele? Ele está tendo um problema criminal, seja um homicídio, está sendo acusado. Pô, é uma perícia legal, um honorário top. Como que ele vai te encontrar se você não fez nenhum trabalho para ser localizada? E se ele te localizou, será que você está passando uma imagem de um perito que pode resolver o problema dele? Então, se você não, claro, trabalha a sua base, que é conhecimento na área de perícia que você escolher trabalhar, mas não deixa de lado a parte de marketing, divulgação, a parte comercial. Senão, você vai se frustrar. Muitos se frustram, terminam um curso e falam, isso não é para mim, essa área é ruim. Não é ruim. Você não criou ferramentas para que te achem. E quando te acharam, você de repente não avançou com algumas etapas. Tá? Então essa que é a grande sacada. Né? Então eu tô aqui, né? Não é aquela história, né? Vou te ensinar o caminho das pedras, vou te ensinar a ficar rico, vai ganhar rios de dinheiro na perícia. Não. Eu tenho algumas ferramentas que eu aprendi ao longo dos anos, estou compartilhando, estou produzindo um curso, claro. É negócio, aqui não é negócio. Não é um canal .org.br, .gov.br. A gente está falando de negócio aqui. Eu quero ajudar vocês a ganhar dinheiro. Com o meu conhecimento também quero ganhar dinheiro. Eu gastei para estudar, eu gastei meu tempo, eu investi. Tem que retornar dinheiro. É simples assim. Não se ofendam se oferecer curso em algum momento. Eu estou para ganhar dinheiro. Só que eu tenho certeza que qualquer curso que eu ofereço, seja os meus de perito em acidente de trânsito, seja esses de negócio, não é teoria. É o que eu já usei, funcionou. Não significa que vai servir para você, mas pelo menos você já tem um norte para seguir. Falar, ó, aqui ele disse que não deu muito certo. Vou tentar por esse lado. Opa, mas de repente você pode ter uma terceira opção que é melhor que a minha. Mas pelo menos
O caminho que deu errado você já não foi, você já não perdeu tempo e dinheiro. Essa que é a ideia. Né? Essa que é a ideia. E, poxa, 16 mil laudos que nós já fizemos, vocês podem ter certeza, a gente já viu de tudo. Todos os tipos de proposta, o que deu certo, o que deu errado, o que aprova, o que não aprova, por que, que o cliente não aprovou, por que, que o cliente está disposto a pagar o dobro. E você acha que 5 mil tá bom de honorário, ele está disposto a pagar 15. Só que de repente você não se ligou, você não entendeu o seu cliente, você podia ganhar 3 vezes mais no mesmo trabalho. Então é isso que a gente vai dando de sacadas. São sacadas para vocês, sacadas. Quem assistir essas lives, eu tenho certeza, aplica, sem compromisso, algumas sacadas. Depois você me fala. Você me fala que você começa a ter um movimento diferenciado e a coisa começa a vir umas energias diferentes aí e tal, e a coisa vai se movimentando. Não é que eu dei o caminho das pedras, mas eu estou fazendo você enxergar sobre outra ótica. Essa que é a ideia. O canal Destravar Sua Mente. Estou fazendo você enxergar. Que tal olhar por aqui? Experimenta aqui. Experimenta ali. Certo? Faz sentido? Se faz sentido, depois você vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte essa nossa live. E se tiver algum amigo seu também com o mesmo problema, querendo desanimar da área de perícia, que é uma área muito boa, não quero que você desanime, compartilha depois essa live lá do Instagram. Aí, ó, o Afonso. Aplicando o LinkedIn. Afonso, quanto você está investindo nesse seu canal comercial? Nada. Só seu tempo. Você partiu pro ataque. Eu, em vez de ficar sentadinho, eu tô indo lá no LinkedIn, achei o cara que pode ser meu cliente e quero conversar com ele, quero que ele me conheça. Aí, ó, essa que é a ideia. São insights que vão saindo que você... Vou aplicar. Vou aplicar e pode dar certo essa linha. Vou tentar isso daqui. Quem não assistiu, vai lá no YouTube. Assiste essa live, que eu não lembro o número, que é do Instagram. É do LinkedIn, tá? LinkedIn. E aí você vai perceber que você fala, pô, cara, eu vou usar isso que ele falou. Vamos ver se dá certo. Você vai ver. Começa a abrir os horizontes. Ah, começa a ter trabalho? Talvez não, mas já começa a abrir um canal de comunicação com quem nem te conhecia. Já ótimo. Quando ele precisar do serviço, ele vai lembrar de você. Fechado aí, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou, compartilha. Quem gostou, comenta aí. E se inscreve no canal do YouTube. Legal? Porque lá vai ter muito mais material para você. Grande abraço aí a todos.